Trago para vocês mais uma lenda urbana, entretanto muitos relatam que foi baseado em acontecimentos reais. Antes de darmos início, quero pedir seu like e sua inscrição, me ajudaria bastante em continuar trazendo vídeo para o canal. Há muitos anos, numa pequena cidade cercada por densas florestas, surgiu uma lenda que ecoou pelos becos sombrios e fez tremer os corações daqueles que ousavam se aventurar além dos limites seguros do lar. Essa lenda era conhecida como As Sombras. Dizem que a lenda começou com um casarão abandonado no centro da cidade. A velha mansão de aspecto gótico era conhecida por sua arquitetura macabra e pela aura sinistra que a cercava. Conta-se que a casa pertencera a uma família de bruxos sombrios que, séculos atrás, havia sido banida da cidade devido a práticas obscuras de magia negra. A noite era o palco principal da lenda. Diziam que, quando a lua brilhava cheia no céu, as sombras ganhavam vida e tomavam forma ao redor do casarão. Os moradores mais corajosos relatavam avistar figuras sinistras dançando ao redor da mansão, como se estivessem realizando um ritual obscuro. Aqueles que se atreveram a investigar nunca mais foram vistos novamente. A lenda se espalhou rapidamente pela cidade, e as crianças passaram a evitar passar perto da casa à noite. Os adultos, embora céticos, também hesitavam em se aventurar pelas ruas escuras durante a lua cheia. Com o tempo, as histórias sombrias foram enriquecidas com detalhes cada vez mais assustadores. Dizia-se que as sombras tinham um líder, um ser sobrenatural de olhos brilhantes e aparência monstruosa, conhecido apenas como Observador. Acredita-se que esse ser sinistro habitava os corredores ocultos do casarão, espreitando quem quer que ousasse entrar. Os que afirmaram ter visto o Observador descreveram-no como um ser desfigurado, com garras afiadas e uma voz que ecoava como um lamento do além. Contudo, a lenda não se limitava apenas ao casarão. Com o passar do tempo, as sombras começaram a se espalhar pela cidade. Como se ganhassem vida própria, elas eram avistadas em vielas escuras, refletidas em janelas vazias e escondidas nas profundezas das florestas. Dizem que, se uma sombra se prendesse a alguém, o indivíduo começaria a agir de forma estranha e a ter pesadelos terríveis, até que sua própria essência fosse consumida pela escuridão. Os mais velhos aconselhavam a não olhar diretamente para as sombras, pois isso poderia atrair a atenção do maligno observador. Além disso, diziam que era preciso ter muito cuidado ao pronunciar o nome As Sombras em voz alta, pois isso poderia trazer à tona esses seres sombrios para perto. Com o passar dos anos, a lenda das sombras se tornou parte intrínseca da cultura da cidade. Até os mais céticos tinham um olhar apreensivo ao passar pelo casarão abandonado. E, mesmo com o avançar da tecnologia e da modernidade, a lenda das sombras persistiu, lembrando a todos que, em meio à luz brilhante, a escuridão sempre espreita. Com o passar dos anos, a lenda das sombras ganhou novos contornos e mistérios. Segundo alguns relatos, os estudiosos que ousaram se aprofundar na história do casarão abandonado descobriram que a família de bruxos sombrios que outrora habitava o lugar possuía conhecimentos ocultos sobre uma antiga magia que podia manipular as sombras. Essa magia sombria era um meio de se comunicar com uma dimensão paralela, um reino habitado por entidades terríveis e incompreensíveis. Acreditava-se que a família bruxa usava essa magia para controlar as sombras e realizar rituais poderosos, mas, com o tempo, perderam o controle sobre essas entidades sombrias, que escaparam para o mundo material, espalhando o terror pela cidade. Aqueles que tentaram compreender e desvendar os segredos das sombras ficaram à mercê do poder obscuro que emergia das profundezas do desconhecido. Em noites de lua cheia, testemunhos perturbadores surgiam, descrevendo encontros com as sombras. Alguns diziam que as sombras se erguiam do chão, tomando forma de criaturas de pesadelo, enquanto outros afirmavam ter ouvido vozes sussurrando ameaças em seus ouvidos, apesar de nenhuma presença visível. Hoje, a pequena cidade vive entre a crença nas sombras e a vontade de esquecer o passado sombrio. O casarão abandonado continua de pé, como um lembrete constante de que o mal ainda pode residir nas profundezas das trevas. As histórias sobre as sombras passam de geração em geração, e apesar de alguns duvidarem da veracidade dos eventos, ninguém ousa desafiar a noite escura quando a lua brilha com toda a sua intensidade.
Assim, a lenda das sombras permanece viva, não apenas como uma história contada ao redor das fogueiras, mas como uma parte indelével da identidade da cidade, onde a escuridão e o sobrenatural se entrelaçam para sempre. E, embora as explicações racionais possam surgir, sempre haverá aqueles que preferirão manter-se cautelosos e evitar qualquer encontro com o desconhecido além das sombras.